Olá, seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Estação Saúde. E hoje a gente vai ter o prazer de conversar mais uma vez com o médico psiquiatra e psicanalista, Dr. Benedito Miranda. Doutor, muito obrigada pela sua participação com a gente mais uma vez. Aquele programa que a gente gravou sobre a ansiedade teve uma repercussão enorme, porque acho que é um tema que pega muito a gente nesse dia a dia agitado que a gente vive, né? E muitas pessoas pediam para a gente voltar a falar sobre um tema da saúde mental de uma forma mais simples e que nos ajudasse também, né? Que nos desse dicas de como escapar dessa loucura. E hoje nós vamos conversar sobre o estresse, que para muita gente é primo, é parente ali da ansiedade, não é? Então eu queria começar de forma bem básica mesmo, perguntando para o senhor, o que é o estresse, né? Como que é definido? Certo. Bom, inicialmente quero também agradecer a você pelo convite, é um prazer para mim estar aqui com vocês. O estresse é o sofrimento que uma pessoa experimenta quando percebe que suas forças estão acabando. Quando, vamos imaginar uma pessoa que esteja carregando um peso maior do que pode, um peso físico mesmo assim, né? E ela percebe que vai cair. Né? E ela não quer cair. Aquele momento é o momento do estresse, é quando ela percebe a falência das suas forças. Então é quando ela toma consciência da situação. Exatamente. Quando ela percebe que ela não vai dar conta de fazer tudo aquilo que ela estava se propondo a fazer. Então, eu pesquisei para a nossa conversa, e eu li que no Brasil os dados apontam que 70% da população está vivendo sob estresse. Sim. E que no mundo, 90% das pessoas, então a cada 10 pessoas, 9 praticamente estão vivendo em circunstâncias de estresse. Prestes a não aguento mais, né? Esses dados, eles são corretos mesmo? É correto dizer que está tendo uma epidemia do estresse? Sem dúvida, sem dúvida. Nós estamos vivendo uma época de muitas exigências, né, Adriana? Nós somos muito cobrados pelos outros, pelos colegas de trabalho, pela família, por nós mesmos, né? Há uma cobrança muito grande. Hoje em dia, com o WhatsApp, por exemplo, aqui no Brasil, que é um aplicativo que enfim, tem uma adesão muito grande, né? Toda vez que você recebe uma mensagem, né, você já se sente cobrada para dar uma resposta imediatamente, né? Então, a rapidez das comunicações também é um dos fatores que nos leva a ficar estressados, né? É um problema, uma condição específica desses tempos mais atuais ou sempre existiu, agora só está mais visível? Isso sempre existiu, né? Sempre existiram pessoas trabalhando sob alta pressão, né? Mas o número de pessoas estressadas está aumentando a cada dia, né? Pela condição que nós estamos mesmo, né? Nós estamos no século XXI, é um século mais agitado, as coisas são mais rápidas do que no século passado, por exemplo, né? E é isso que o senhor falou, né? A gente também se cobra mais. Sem dúvida. Né? Sem em relação dúvida. Aos filhos, em relação a ter um tempo livre também para a gente, né? São muitas demandas. Exatamente. Agora, parece que é um mantra, todo mundo já disse, ou já de si mesmo ou de outra pessoa, né? Eu estou estressada hoje, não fala comigo que eu já estou estressada, ou como ele é estressado, nosso chefe é estressado, meu pai é estressado, meu filho me deixa estressado. Trânsito, né? O trânsito me estressa, né? A gente é estressado, a gente está estressado, a gente pode ficar e desficar estressado. Quando que o estresse passa a ser um problema mesmo na vida da pessoa? Entendo. Eu acho que seria mais correto dizer que nós estamos estressados do que dizer que nós somos estressados. Acho que nós naturalmente não somos, nós não nascemos estressados e nem nascemos para viver estressados, né? Nós estamos estressados porque estamos vivendo uma condição de muita pressão, né? E o estresse é um sofrimento momentâneo, que pode passar, né? Você pode estar num momento de estresse e aquela situação passa e o estresse passa. E pode voltar mais tarde.
E quando ele é muito contínuo, aí nós vamos encontrar pessoas que parecem ser estressadas. Elas não são, elas estão permanentemente estressadas, o que é uma condição altamente perigosa para a saúde física, mental, social e em todos os campos da vida, né? Porque ele é como se ele fosse um sinal de um desequilíbrio, se ele fica se repetindo, né? Exato. Porque o senhor estava falando e eu estava pensando, por exemplo, quando a gente vai fazer, estudantes, né? Fim de ano, época de vestibular, por exemplo, né? Você vai ficar estressado, claro, lógico, né? Claro. Da sua vida ali, um ano da sua vida. Um concurso, ou né? Um concurso, vai casar, Sim. vai fazer uma viagem de avião e tem medo, uma né? entrevista de emprego, o emprego é importante, você não quer correr riscos de, né? De falhar, Sim, né, naquele momento. Então é uma condição que é natural ao ser humano. Exato. Né? Agora, se em todo momento você, né, então vai dirigir, vou ter que estacionar o carro, já é um estresse, eu vou ter que comprar um presente, é um estresse, vou ter que ir na festa de aniversário, aí a pessoa tem que tomar um pouco mais de cuidado e tomar essa consciência de como está vivendo. O ponto é esse, Adriana, é tomar cuidado, é ter percepção de si mesmo, né? E perguntar sempre o seguinte, eu preciso estar me sentindo estressado? Porque às vezes é uma condição da nossa cabeça. Às vezes a gente pensa que o outro está nos estressando e na verdade somos nós mesmos que estamos. Né? Imagine que eu tenha combinado uma entrevista com você como esta e por alguma razão eu tivesse que me atrasar, não? Talvez eu ficasse muito estressado. A Adriana está me esperando. E pode ser até que você fosse tolerante com o meu atraso. Sim. Mas a própria pessoa fica muitas vezes se cobrando. Então, uma dica importante é essa, é perguntar-se o tempo todo, que você se sentir estressada, perguntar o seguinte, eu preciso mesmo estar estressado agora? Ô doutor, e assim, como que o senhor definiria assim, sintomas físicos ou sinais físicos para a pessoa saber reconhecer que está estressado? Porque às vezes a gente acha assim que a gente está agitado significa que a gente está estressado. Ou a gente está incomodado com alguma coisa, a pessoa já fala, qualquer coisinha que não saiu do jeito que esperava, já fala, estou estressado. Mas ele tem algum sinal característico? Tem. O estresse tem uma característica que é a percepção de que o nosso rendimento cai naquele momento. A pessoa se sente paralisada. Ela, por exemplo, é diferente de você estar trabalhando num ambiente que haja muita solicitação, que haja muita pressão, digamos assim. Né? Mas se você está conseguindo produzir satisfatoriamente naquele ambiente de pressão, você não está estressada. Né? Agora, quando a pressão chega num ponto, como num copo d'água, né? E cai uma gota e transborda, ou seja, a sua produtividade cai naquele momento, você fica totalmente embaraçada, os pensamentos ficam embaralhados, você não consegue produzir, fazer o que você está fazendo. Às vezes você há uma queda de rendimento no momento do estresse. Isso é uma coisa importante, quer dizer, para saber quando que eu estou estressado ou não, é quando o meu rendimento cai numa situação que normalmente não cairia. Então aí você deixa de fazer uma coisa que, às vezes, em outra circunstância com mais pressão, você fez tranquilamente. Faria tranquilamente. É quando transborda. O estresse é um momento de transbordamento do indivíduo. É a sensação de você estar carregando, como eu disse, um peso maior do que suas forças. Né? Então, isso evidentemente é uma metáfora em termos físicos, mas transportando isso para o nosso mundo mental, nós também temos uma certa capacidade de carregar peso, mas tem um limite. Né? Se esse limite for excedido, nós também ficaremos psiquicamente estressados. E daí quando o senhor fala assim, para a gente se perguntar se precisa estar vivendo a situação daquela forma, pelo menos, né? Respirar ajuda. Eu ouvi dizer que respirar sempre ajuda antes de tomar decisão e tudo mais. Mas o que mais que a gente pode fazer, por exemplo, se eu vivo num ambiente, depois a gente vai conversar um pouquinho especificamente sobre os ambientes, né, de trabalho, ou mesmo da família, né, da questão das crianças e tal. Mas assim, se eu percebo que eu estou prestes a transbordar,
além de respirar, né? Que orientação que o senhor poderia deixar, assim, para quem está vivendo, quem está nos assistindo agora e às vezes está nesse momento, parou? Sim. Então, como eu disse, essa é uma pergunta interessante, né? Eu preciso estar estressado agora, né? É preciso ter essa consciência para identificar o momento do estresse, né? E se de fato nós estivermos numa situação onde a realidade nos impõe essa pressão, a dica é parar um passo antes. Nós não temos que chegar até o ponto do estresse. Nós não temos que chegar. Não. Então não vai ter uma resposta assim, não, eu preciso estar estressado assim mesmo. Não precisa. Sempre vai ser não. Então a gente tem que parar antes. Para um quarteirão antes do estresse, para não chegar nesse ponto. Porque isso não é construtivo. Ficar estressado é um sentimento enfermiço, é uma coisa doentia. Não colabora para o indivíduo ser mais feliz, ser mais produtivo. Há um engano na cabeça de algumas pessoas que acham que, por exemplo, um ambiente estressado é um ambiente mais produtivo. Não é verdade. Por isso que a gente vê em algumas grandes empresas já em locais de trabalho, sim, uma salinha do descanso, massagem, exatamente, são iniciativas nesse sentido de não chegar... As empresas mais modernas já estão adotando sistemas de detecção de estresse. Por quê? Porque diminui a produtividade da empresa. Dinheiro no fim também, né? Para eles. Sim. Mas que bom para nós. Não é de bonzinhos, né? Mas que bom. Não é verdade? Porque um indivíduo estressado, uma equipe estressada, comete mais erros, tropeça mais, tem mais atritos dentro da equipe, a produção cai, há uma perda financeira no final das contas. Então, empresas modernas estão percebendo isto e estão detectando os pontos de estresse dentro da organização e atuando de uma forma para que os indivíduos trabalhem com menos estresse, com mais tranquilidade, com mais paz de espírito, porque aí o homem produz mais. Tem mais criatividade, tem mais energia para... Exatamente, ele tem mais condições de criar soluções para os problemas que estão ao seu redor, ao passo que uma pessoa nervosa, agitada, com pressa, ela não tem criatividade, né? Assim como em qualquer situação, né? Imagine, por exemplo, a situação de um jogador de futebol, né? Os melhores jogadores são aqueles que criam jogadas quando estão marcados por 3, 4 jogadores do time adversário, né? Eles são criativos, mas eles são criativos exatamente porque não estão estressados. Se ele estiver sob estresse, ele tropeça na bola e perde. Então é preciso, né, para você ser criativa, é preciso ter calma, ter paz de espírito, para você avaliar a situação e encontrar a melhor saída naquele momento. E o senhor disse que o estresse ele não te favorece em nada, né, e te deixa numa situação enfermiça, né, de propenso a ter doenças e tal. Quais são as doenças mais comuns que o estresse acaba desencadeando? E aí eu queria saber se crianças e adultos têm ou se tem coisas que são específicas. Na criança, tais e tais sintomas ou doenças e nos adultos outros. Olha, o estresse pode precipitar todas as doenças, de uma forma geral. Eu explico. O nosso organismo, ele tem alguns pontos que são mais fracos do que os outros. Imagine, por exemplo, uma pessoa, um exemplo, né, que tenha sofrido um acidente e tenha tido uma fratura na perna e foi ao médico, colocou gesso, ficou tudo bem, mas aquele ponto ficou um pouco mais fraco do que a outra perna que está normal, né? Quando essa pessoa é submetida a uma condição de exigir muito das pernas, de andar muito, em qual perna que ela vai sentir dor primeiro? Na perna que foi quebrada. Ficou um ponto mais fraco daquele organismo. Tá? Assim, nós temos pontos fracos naturalmente no nosso organismo, né? O nosso lado esquerdo não é igual ao nosso lado direito. Quem faz academia sabe disso. Eu levanto mais peso aqui do que aqui, né? Há pequenas diferenças entre um lado e outro e há pontos que são mais delicados no nosso organismo em relação a outros que são mais resistentes.
Então, um indivíduo sob estresse duradouro, o que vai acontecer? Vai danificar esses pontos mais fracos. Certo. E aí vai aparecer uma doença. Então, se o indivíduo tiver o ponto fraco dele no olho, ele vai ter um problema ocular. Se o ponto fraco dele for no estômago, vai ser... E assim sucessivamente. Se ele tiver o ponto fraco dele for no controle da pressão arterial, ele vai ficar hipertenso, vai ficar irritado, vai perder o sono à noite, enfim. Dependendo do ponto fraco de cada organismo, nós vamos ter ali uma doença provocada pelo estresse. Então ele é realmente muito importante que a gente tenha esse olhar de atenção. Sem dúvida, porque o indivíduo saudável é aquele que está funcionando com todos os seus equipamentos orgânicos sem estresse, funcionando naturalmente, né? Veja, os fabricantes de automóveis sabem muito bem disso. Qual é a condição em que um automóvel tem um melhor rendimento numa rodovia com o menor consumo de combustível? Não é quando ele está na velocidade máxima. Os nossos automóveis podem chegar a 150, 180, 200 km por hora, mas o consumo de combustível nessa condição é altíssimo. Para você ter uma viagem econômica, você tem que ir ali 90, 100, 120. Não é para a gente usar toda a nossa capacidade. Aí chega no estresse e estoura. Essa é a grande dica, então, né? Exatamente. Não é chegar no limite, não, é parar antes, não é gastar antes. Tudo que tem, não. Economiza um pouquinho. Exatamente, é funcionar num padrão ótimo. Até porque a gente nunca sabe se amanhã vai ter uma coisa mais estressante do que hoje, se a gente já tiver hoje. Exato. Então qual é o padrão ótimo para cada um? Né? Hoje existe uma recomendação de que se deve trabalhar no mínimo 8 horas por dia, muitos trabalham mais. Mas e se o limite do indivíduo for 6 horas por dia? No máximo 8 horas por dia. Pois é. O senhor falou no mínimo. No máximo 8 horas por dia. Desculpe. No máximo 8 horas por dia. Então, e se o meu limite for 6 horas? A partir da sexta hora eu começo a... E depois de uma certa idade também, né? A gente já não tem mais o mesmo pique de antes, né? Então, é preciso saber a todo momento em que velocidade nós estamos caminhando no nosso dia a dia. E em que momento que dá para a gente dar uma acelerada para ultrapassar aquele caminhão que está na nossa frente. Claro. E aí pronto, já estou confortável, vamos numa velocidade segura. Porque se nós estivermos conduzindo bem o nosso dia a dia, nós somos criativos. Nós encontramos soluções que nunca imaginávamos encontrar. E eventualmente acelerar, tudo bem. Mas está sob controle, né? Doutor, tem algum... pelo que eu entendo, é um conjunto de circunstâncias, um contexto que leva a gente a ficar estressado. Mas tem alguns fatores... por exemplo, eu conversando com uma pessoa que eu disse que eu viria entrevistá-lo sobre esse tema, a pessoa me contou que fazia um experimento com animais para ver os níveis de estresse e tal, e esquentavam o lugar do animal para ver se sobre temperaturas mais altas ficava estressado, e ficava imediatamente já, né, para que ninguém dos maus tratos vá atrás da pessoa, já voltavam à temperatura normal e tal. Existe esse tipo de condição ambiental, climático, ou de alimentação, ou uma época do ano, ou uma profissão que desencadeie mais, que o senhor possa dar alguns alertas? Várias situações. A temperatura é uma delas, né? Por isso que os aparelhos de ar-condicionado fazem tanto sucesso atualmente, né? Temperatura, ruídos excessivos, pessoas que moram em bairros muito barulhentos, que não conseguem dormir direito, né? Porque há ruas muito barulhentas à noite que a pessoa não consegue dormir, né? Roupas, tem pessoas que são obrigadas a usar roupas, uniformes, por exemplo, né? Que são muito restritivos. O próprio peso, né? Imagine uma pessoa obesa, né, que tem que carregar aquele peso, sabe, diariamente para qualquer movimento. Nós temos que carregar nosso próprio corpo, né? Isso também é um fator de estresse. Condições de relacionamentos, né? Se você está com uma pessoa agradável, as coisas ficam mais fáceis, né?
você encontra uma pessoa difícil, tudo fica mais difícil ao lado de uma pessoa assim também, né? Então, o ambiente onde a gente está, com quem a gente convive, é uma coisa muito importante, né? A nossa condição econômica, não? Imagine como é que nós podemos dormir tranquilos, sabendo que temos conta para pagar e não temos dinheiro para pagar essas contas. Que o filho vai pedir uma coisa, você não vai ter como dar, né? Então, tem vários fatores que estressam. A possibilidade de perder o emprego, que é um fantasma para muita gente. Uma doença na família, uma doença, né? Assim, entendeu? Então, são pequenos desconfortos, né, incômodos, exato, contrariedades que a gente vai tendo, que se não souber trabalhar... Que vão se somando e aí dão um momento de estresse para o indivíduo. E aí, nesse momento de estresse, é normalmente nesse momento que eu não aguento mais que a pessoa procura ajuda? Ou o senhor sente que existe um movimento já das pessoas não querendo chegar nesse momento e aí já vão procurar métodos alternativos ou fazer a prevenção mesmo? Isso pela sua prática de consultório? É muito variável, Adriana. Tem pessoas que chegam antes do nocaute, né? Tem pessoas que chegam depois, tem pessoas que chegam porque ficaram doentes, tem pessoas que chegam porque foram demitidas do emprego porque a produtividade caiu tanto. Enfim, tem várias situações aí, né? Mas ela sabe que é estresse? Nem sempre. No sentido da palavra? Nem sempre. Por isso que é importante um programa como este, para a gente levar essas informações para que as pessoas observem como estão vivendo, né? A informação é muito importante. Você é jornalista, sim, você sabe disso, né? Nós precisamos informar as pessoas. E esse é bem o nosso intuito, né? Assim, não é de que ela faça uma consulta, né? Saia daqui, já vá se medicar, nem fique desesperada e nem chegue, né? A hora que o marido chega em casa, tá vendo? Eu tô estressado, né? Mas que realmente comece a despertar. Será que eu tô precisando de uma ajuda? Exatamente. Porque também tem pessoas que falam assim, mas a vida é assim mesmo, né? Eu não vou ter dinheiro para pagar, eu não tenho como emagrecer, eu fui demitida mesmo. Mas a gente pode lidar de formas diferentes com a mesma realidade, né? Exatamente. Nós precisamos ter consciência do que está acontecendo conosco. Esse é um ponto. Segundo ponto, nós jamais devemos nos conformar com a situação que nos é dada. Isso é fundamental, doutor. Porque senão você se submete. Não tem mais jeito mesmo. E você acaba achando que você não merece mais do que aquilo que você tem. Agora eu caí nesse buraco, agora não tem saída. Tem jeito. Aí não tem mesmo, né? Porque você acaba sucumbindo a uma situação. Então, é muito importante isso. A vida nos dá oportunidades todos os dias para darmos um passo adiante na nossa escalada, né? Então, esse pensamento que promove desânimos, submissão, esses pensamentos não são saudáveis. É preciso tomar cuidado com esse tipo de ideia que passa pela nossa cabeça. Tomar cuidado com pessoas que são assim ao nosso lado, né? Lamentavelmente, é comum, às vezes, de encontrar pessoas tão negativistas, né? Que você fala assim, nossa, que dia lindo que está hoje. E ela diz, nossa, mas está um calor. Não, a pessoa aí no outro dia está chovendo, fala, choveu. Refrescou, nossa, chuva ninguém merece. Você entendeu? Então, é preciso ter muito cuidado com os nossos próprios pensamentos. Isso é uma dica fundamental, Adriana. Cuidado com os próprios pensamentos. Nós não somos obrigados a pensar tudo aquilo que chega à nossa cabeça. Nós podemos escolher o que nós vamos pensar. Ou podemos deixar embora um pensamento que ou veio... eliminar, nós podemos escolher o que vamos pôr para seguir a sequência de pensamento na nossa cabeça. Nós não somos obrigados a pensar tudo que chega. E é isso que faz a diferença. Lógico, porque aí você começa a ter domínio sobre os seus próprios pensamentos, domínio sobre a sua própria mente, sobre si mesma, né? E, consequentemente, sobre a sua vida. Porque aí ao passo que se você entende que é obrigada a pensar aquilo que chega à sua cabeça, que é obrigado a entrar na atmosfera daquele ambiente de trabalho, por exemplo, ou familiar, onde a gente
penetra às vezes, e entra e fica ali, meu Deus, não é porque nós vamos a um velório que necessariamente nós temos que sair de lá chorando. Nós podemos ir a um velório, numa situação de consternação por um amigo, por um familiar, etc., e ficarmos lá assim, muito envolvidos com a situação, mas preservando o nosso bem-estar. Então, é importante ter essa... Nós escolhemos isto, né? Então, isso é muito importante, Adriana, senão a gente acaba entrando e pensando aquilo que o ambiente quer que a gente pense. E consequentemente, vivendo aquilo que as pessoas querem que a gente viva. E na vida corrida que a gente vive, muitas vezes a gente tem essa tendência mesmo de não, tem que ir, vai, o outro vem, fala por cima e você nem se enxerga. A hora que passou o dia, passou o mês, exato, né? A gente vê, o ano passa foi que a gente não percebeu. Pela situação. Né? Então, você parar, respirar, né? E olhar para si, eu acho que é um exercício que a gente tem que se esforçar para fazer, claro, porque não é fácil, né, doutor? Esse é o papel, é passarmos essa informação para quem nos assiste, né? Observar o que se passa consigo mesmo, né? E não dar como algo, né? Dar como certo, bom, minha vida vai ser assim mesmo. Esse é o meu destino. Não, nós é que fazemos o nosso destino. Então, a gente já falou um pouco do cansaço, das ideias atrapalhadas, né? Me vem muita imagem da pessoa que às vezes fica na frente do computador e parece que não consegue fazer nada mesmo, né? Ou por sono, ou por não ter conseguido dormir muito bem, ou por estar com a cabeça pensando num problema, né? Tem também outros sintomas que as pessoas recorrentemente falam, né? De azia, taquicardia, que é o corpo manifestando que não está legal. Exatamente. E do ponto de vista mental, o senhor já acabou falando, né? Talvez um pouco beirando a depressão ou a ansiedade. Exato, né? Então, a também irritabilidade, a agressividade, a perda de paciência, a falta de controle em situações comuns. Né? Então, que aí que a gente às vezes não começa está a perceber, sob estresse, mas percebe numa pessoa que está próxima da gente. Exatamente. Então, como é que a gente faz agora para ajudar uma pessoa que a gente está, porque para nós é olhando para a gente mesmo e fazendo essa avaliação. Como que a gente pode ajudar uma pessoa que a gente vê que está vivendo sob uma situação de estresse? Vamos falar um pouquinho sobre o ambiente de trabalho, assim que a gente passa às vezes mais tempo lá em casa, né? E nessas pesquisas que eu comentei no começo da nossa conversa, falo que o principal fator, né, o principal local de estresse é o ambiente de trabalho, né? Então, como é que a gente se previne de ficar estressado e como é que a gente ajuda alguém que no ambiente de trabalho a gente vê que está ficando estressado, né? De fato, nós passamos a maior parte da nossa vida trabalhando, né? E isso é muito comum, as pessoas ficarem estressadas e não saberem lidar com situações de estresse no ambiente de trabalho. Uma situação bastante típica é a seguinte: vamos imaginar então o trabalhador e o chefe, ou o empregador, né? E o empregador ou o chefe chega e dá uma tarefa para a pessoa. Olha, por favor, eu preciso que você faça isso para mim. Ok. Dali 5 minutos ele chega e dá mais uma tarefa. E a pessoa não terminou a primeira, porque leva meia hora para fazer, né? Chega a segunda tarefa. Mais 5 minutos, mais uma tarefa. E aí você, com 3 tarefas, não terminou a primeira, né? Você já começa a ficar preocupada. O que fazer nessa hora? Perguntar para o seu chefe o seguinte: qual das atividades que o senhor me deu eu devo fazer em primeiro lugar? A responsabilidade é dele. Ele não pode dizer, não, eu quero tudo agora. Então, nessa hora, a gente deve dizer, olha, mas eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Eu só consigo fazer uma de cada vez. Qual que o senhor quer que eu faça primeiro? Essa é uma medida saneadora, porque eu estou aqui para trabalhar, vou cumprir meu horário, minhas obrigações, com prazer, porque eu adoro essa empresa onde eu trabalho, né? Mas quem administra as coisas sou eu, no sentido de avaliar até que ponto eu dou conta de tudo isso que me é solicitado. E eu preciso informar a pessoa. Porque às vezes também a pessoa não sabe. Não sabe. Se você ficar quieto, a pessoa vai despejando coisas em cima. Então, como lidar com o estresse no ambiente de trabalho? É preciso ter, novamente, ter consciência das coisas,
né? E informar o outro. Olha, eu não consigo fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Falar com respeito, com educação. Antes de estar transbordando também, né? Eu não consigo, não dou conta de tudo isso. Né? Então isso é uma coisa muito importante. Né? Do outro lado, do lado do empregador, por exemplo, ele também precisa ter consciência de quem é o funcionário com quem ele está lidando. Né? Porque às vezes, Adriana, falando francamente, assim, há situações em que o empregador está vendo que aquele funcionário não vai dar conta do recado. Ele não tem perfil para a necessidade que a empresa tem. É preciso substituir. Ou mesmo, às vezes, ele está vivendo um momento específico na vida, né? Que está desviando aquela energia que ele tinha só para o trabalho, né? Às vezes uma mulher que acabou de ter um filho e voltou a trabalhar. Então tem que ter essa afinidade. Toda essa sensibilidade, né? Agora, você como empregadora tem um trabalhador, né? Que repetidamente mostra um perfil que é muito diferente daquilo que você espera para as suas necessidades, não tem jeito. Então o empregador fica estressado. Né? Imagine se você, né, precisa de alguém aqui para dar uma entrevista e você tem um certo perfil de entrevistado na sua mente. Aí chega a pessoa aqui e não vai. Sabe? Você vai ficar estressado, porque você tem que prestar contas das suas coisas. Então é melhor substituir esse trabalhador por outro. E aí diminui o estresse do empregador. Então o estresse pode haver tanto no trabalhador quanto no empregador. E é preciso ter muita objetividade. E entre os colegas também. Né? Às vezes. E talvez essa solidariedade mesmo, de perceber que se o outro está com problema, ou se o outro tem dificuldade naquela coisa. Por exemplo, eu trabalhei já numa revista e o meu chefe ele pedia para fazer todos os balanços em Excel, em planilha do Excel. Ele falava, faz uma planilhinha do Excel, que para ele é super simples, porque ele estudou estatística e tal. E eu tenho maior dificuldade com o Excel, né? Eu falo que a gente nem foi apresentado. Então era um sofrimento gigantesco. Até que a menina, que era secretária, falou, você quer que eu faça a tabelinha para você? Eu deixo pronto, você só vai pondo os números. Né? Então, assim, um gesto dela tão pequeno tirou o estresse das minhas costas. Né? Então, às vezes, isso é uma coisa importante, Adriana. Nós precisamos, para o nosso mundo ficar melhor, né? Nós precisamos ter mais parcerias, mais cortesias, mais amizade, mais respeito pelo outro e menos críticas. Mais gentileza, né? Mais gentileza. Nós somos muito críticos. Né? Alguém cometeu um pequeno erro, a gente vai em cima, né, como um animal, assim, para destruir o outro. Isso é muito ruim, porque depois volta contra a gente. Então, né, um pouco mais, uma pitada de gentileza, de cordialidade, saber falar com as pessoas, né? Ter respeito pelo outro, né? Isso ajuda muito. Não está fora de moda. Não, vai ficar. Nunca sai de moda. Ser educado nunca sai de moda. Com certeza, né, doutor? Agora, isso no ambiente de trabalho. E lá em casa também, às vezes, não é fácil, né? Não é fácil, é época de férias agora, né? Então as crianças os professores entram de férias e os pais surtam em casa, né? É verdade. Porque não tem o que fazer, às vezes, com a criança, né? E acaba perdendo a paciência. Às vezes tem irmãos que brigam entre si, às vezes o casal, né? Então no ambiente familiar, como que a gente pode fazer também para prevenir, para que não exista mesmo, para que exista a harmonia, essa solidariedade, né? Essa gentileza também, começando lá de casa, que depois também, eu perguntei lá atrás, né, se afetava as suas crianças ou os adultos também. Sim, né? Talvez a criança que viva num ambiente estressante em casa, já logo cedo vai. Claro, eu diria o seguinte, Adriana, a criança, ela vive uma vida que foi escolhida pelos pais. Né? Quando um casal está para ter um filho, é o casal que escolhe o nome da criança. Se for menino vai ser João, se for menina vai ser Maria, escolhe tudo, né? Então, os pais é que escolhem a vida da criança. Os pais é que são responsáveis por isso.
Essa é uma afirmação contundente, mas eu não posso dar desconto ao falar sobre esse assunto. A responsabilidade da vida inicial dos nossos filhos é nossa. Não podemos pôr a responsabilidade nas crianças. É comum, às vezes, pais, mães, familiares dizerem: nossa, esse menino é muito agitado. Como se ele tivesse nascido agitado. Meu Deus. Né? Eu não posso com esse menino, né? Eu escuto pessoas falarem assim. Né? Mas por que ele está agitado? Né? Porque o ambiente em que ele está não é saudável para o desenvolvimento de uma criança com aquele perfil. Né? Então, os pais é que precisam observar isto e detectar, e às vezes pedir ajuda, né, para alguns profissionais, para ver o que está acontecendo. Até é muito comum isso. Né? Crianças estressadas. Crianças que estão ficando obesas, porque se alimentam de uma forma errada do ponto de vista nutricional. Né? Nossa, mas ele está gordo, ele está comendo muito. Eu falo para ele brincar lá fora. Eu falo para ele comer menos. Mas quem é que compra aquela comida que engorda? Quem é que compra o refrigerante? São os pais. Então nós precisamos, com muito respeito a todos os pais e mães, né, e nós que temos filhos sabemos que é uma tarefa às vezes difícil, embora maravilhosa, né? Nós precisamos nos dirigir aos pais com o mesmo carinho que a gente estava falando agora há pouco dos colegas de trabalho, né? Mas nós não podemos tirar a responsabilidade dos pais. Então as crianças estão estressadas? Sim. Porque estão, muitas vezes, fazendo muitas atividades além da conta daquilo que uma criança naquela idade pode realizar. E numa sociedade cheia de estímulos, né, doutor? Porque agora a gente tem a televisão, a internet, são séries, são videogames, né? E uma coisa ajuda a outra, né? Então eles ficam o tempo todo sentados ou no computador. Então uma coisa que tem acontecido é isso, né? Os pais não assumem direito o seu papel de pai e de mãe. Porque também estão cansados, trabalharam, etc. Mas, meu Deus, o filho está ali, né? Ele precisa do pai, ele precisa da mãe, ele precisa de uma família, né? Como é que nós vamos esperar que ele se desenvolva adequadamente se nós não dermos a nossa colaboração? Então, há crianças estressadas? Sim, lamentavelmente há. Né? Mas a responsabilidade é dos pais, é do ambiente onde essa criança se desenvolve. Né? E daí, no ambiente, o que a gente faz para prevenir que na família não haja, né? Entre os adultos também. Pois é. Então, aí é preciso olhar bem o perfil de cada indivíduo da família, né, Adriana? Porque também ninguém é igual, né, doutor? Não existe dois seres humanos idênticos. Então, lá em casa, o meu marido, ele fala que ele fica estressado de ver a minha desorganização. E a mim me estressa, né, a organização dele. Então, né, somos diferentes. Sim. Então, é respeitar o outro e, às vezes, brincar com essas dificuldades, talvez, né? Nós precisamos nos conhecer para convivermos de uma maneira harmônica. Então, se um indivíduo gosta muito de futebol, né, e a mulher gosta muito de fazer compras, por exemplo, é preciso respeito de um pelo outro. Né? Nós não podemos nos dar o direito de fazer críticas, porque o outro é do jeito que é. Ele é assim, meu Deus, quem sou eu para mudar a outra pessoa? Né? Então, o respeito entre as pessoas, sobretudo o respeito pelas diferenças entre as pessoas, é muito importante. Né? Porque é desse lugar que vai nascer o estresse, é do desrespeito. E aí gera um clima tenso entre o pai e a mãe, a criança está assistindo aquilo, ela vai absorver aquela tensão. E aí a falta de comunicação também, né, doutor? Sim. Que essa é uma coisa que está permeando toda a nossa conversa. A gente falou da importância Sim. da informação, das pessoas que estão nos vendo, mas em todos os relacionamentos, né? Porque se existe um desconforto em relação ao meu esposo, ou ao meu colega de trabalho, ou ao meu chefe,
eu tomo consciência disso, Sim. eu consigo entender por que isso me causa esse desconforto, o que seria necessário para mudar, e eu consigo comunicar de uma forma gentil, né, adequada ao outro, e forma... ele a recebe. Sim, né? Comunicar de uma forma eficiente. Isso. Né? Porque muitas vezes a gente vai comunicar já com 2 pedras nas mãos, né? Aí não vai dar certo essa comunicação, né? É preciso abordar a pessoa com respeito pela situação que ela está passando, mas é preciso informar. Nós não podemos nos calar. E nós nos calamos muito, né? No emprego, na família. Não, porque minha avó, meu Deus, não posso nem falar o que eu vou fazer, porque é melhor ficar quieto. Não, não é melhor ficar quieto. É melhor falar. Nós temos um espaço que é nosso. Cada indivíduo tem um espaço que é seu, na família, dentro do casamento, com os mais velhos, com os mais novos. Nós temos o nosso espaço. Esse lugar é só nosso. Se nós não ocuparmos, outro ocupará. E nós vamos ficar constrangidos. Então é muito importante a gente ter essa consciência disso, Adriana. Até porque se a gente não ocupar pelo amor, né, vai chegar uma hora que o copo vai estar transbordando e a gente vai explodir e ocupar um outro espaço, né, fazer um esparramo ali. E aí perde a razão. Perde a razão. Você que tinha razão durante o ano todo, né, porque você foi injustiçada, blá, 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 mas você se manteve calada. Foi a hora que você... Exato. A hora que transbordou, você vomita tudo e aí, nossa, você é que fica como enfim, a bruxa. Estressada. A estressada, a estressada da história. A estressada da história. Então também a gente tem que ter um pouco de humildade de reconhecer o nosso limite. Sim, né? Claro. Esse discernimento de saber, ó, até aqui dá para eu ir, mais do que isso vai pesar para mim. Nós estamos falando agora há pouco de ter respeito pelos outros, gentileza, cordialidade, etc. Né? Mas é muito importante ter respeito por si mesmo. Sim. Se eu não tiver respeito por mim mesmo, como é que eu vou respeitar você, vou respeitar as demais pessoas? E como é que os outros vão me respeitar? Exatamente. Né? Então é preciso ter esse carinho por si próprio. De não posso aceitar que a Adriana faça assim comigo. Não posso aceitar isso. E se a gente tiver isso vai fazer mal para mim. E se a gente tiver essa consciência antes de transbordar o copo, muito melhor. A gente vai conversar, né? Exato. E você vai me dizer, Adriana, não está legal assim, e eu vou responder, e nós vamos... Acabou o estresse. E uma maneira muito adequada de dizer isto é eu falar de mim. Né? Digamos que você tenha falado alto comigo e eu tenha percebido que foi um pouco excessivo, né? Ao invés de eu disser, você falou alto comigo, eu estou fazendo uma acusação. Eu posso dizer, Adriana, eu me sinto melhor quando você fala num tom de voz normal comigo. Certo. Eu falo de mim. De mim. Eu me sinto melhor quando você me trata assim do que assado. Olha, essa é uma boa dica também, doutor. Né? Essa é uma boa dica também, né? Porque é completamente diferente. Sim. Olha, porque aí quando você diz, você gritou comigo, a outra pessoa vai falar, não, eu não gritei. Né? Já vai para defensiva, já fica... Começa a aumentar a temperatura. Estressou todo mundo. Então, para a gente dar um toque na outra pessoa, a gente fala da gente mesmo. Né? Olha, fiquei chateado com o que aconteceu. Por exemplo, eu estou chateado porque nós marcamos um compromisso e você chegou atrasada. Eu já fico lá pronto para dar uma bronca. Eu devo dizer, Adriana, eu me sinto melhor quando você é pontual comigo. Você vai entender a mensagem. Com certeza, com certeza. Você vai entender, vai dizer, puxa vida, né? Cheguei atrasada. Não vou mais, que chato, né? Com certeza. Entendeu? Então é preciso também saber dar esse recado para as pessoas. O diagnóstico do estresse, quem faz, como que é feito, é necessário ser feito, a gente mesmo pode manter essa autovigilância e tentando administrar isso? Olha, o diagnóstico deve ser feito porque é uma situação de risco, né? Porque, como nós dissemos, o estado sob estresse é um estado que vai prejudicar a nossa saúde física e mental.
Então, o diagnóstico deve ser feito. Ele pode ser feito pela própria pessoa, ou por quem está do lado, como nós estamos conversando, né? O que ocorre, em grande parte das vezes, é que as pessoas não se dão conta, não sabem disso, né? Nós esperamos que a partir de hoje as pessoas que assistirem o nosso programa fiquem informadas, né? Mas as pessoas não sabendo vão levando isso adiante e serão informadas do estresse no consultório médico, né? Já porque um daqueles pontos fracos... Por causa de uma doença. Apareceu uma doença e a pessoa foi ao médico. Então, aí pode ser um gastro, pode ser um cardiologista, aí vai depender qual era, né, o ponto fraco. Qual era o ponto fraco do indivíduo e qual é o especialista que ele procurou para tratar daquela doença. E né? aí, tem um tratamento específico para o estresse? É medicação ou vai tratar o sintoma, a doença que ele desencadeou? As duas coisas, né? Se o indivíduo está tão estressado que está com a pressão alta, o médico vai dar remédio para baixar a pressão. Né? É muito perigoso ficar com a pressão alta. Né? Mas esse remédio não vai curar, não vai resolver o problema. A causa. A causa. Né? E a causa do estresse não se resolve com medicamentos. A solução para o estresse não está na farmácia. Então, isso é... Isso, aí é o ponto. Aí é o ponto. Aí é o ponto. Entendeu? Não vai vir uma fórmula mágica. A cura mágica. do estresse não está na farmácia. Está nessa consciência que nós estamos conversando o tempo todo aqui. Né? A cura está nisso, numa revisão do próprio estilo de vida do indivíduo. Na medida em que nós estivermos vivendo de uma forma sintonizada com o nosso perfil, né, físico, psicológico, espiritual, etc., nós estamos bem. Na medida em que nós estivermos vivendo de uma maneira destoante do nosso perfil, nós estamos na fila do estresse. Então, o estresse pode até ser diagnosticado por um médico, né? Mas o conserto disto é responsabilidade do próprio indivíduo. Claro que muitas vezes ele precisa de ajuda, né? Às vezes, fazer uma correção de rota na nossa vida não é tarefa simples. Não é. Às vezes... E às vezes a gente nem consegue, né, se for uma questão financeira. Vamos imaginar, né, que eu trabalhe num local e que eu esteja ficando altamente estressado naquele ambiente e eu desenvolvo uma doença e vá ao médico. Faço uma consulta com você e você diz, olha, Benedita, isso. E na consulta fica claro que o problema todo começa porque eu tenho aquele... Eu estou trabalhando num emprego que me é prejudicial. Né? Quer dizer, eu preciso sair desse emprego. Mas isso não é coisa para ser feita do dia para a noite. Sim. É um planejamento que eu preciso ter. E muitas vezes, nesse planejamento, eu preciso da ajuda de um profissional, passo a passo comigo, para a gente discutir, para que daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, eu peça demissão e arrume um emprego que é adequado ao meu perfil. Daí o meu estresse desaparece. E daí também, quantas de que vezes forma? O estresse vai desaparecer, o alívio vem quando uma pessoa muda de emprego, muda de casa, muda de relacionamentos, muda de posicionamento dentro da própria família. Então é preciso mudanças para você diminuir o estresse. E aí você tem um alívio. Quando você muda de uma forma correta, adequada para aquele objetivo, você tem um alívio. E esse profissional é o terapeuta, é o psicanalista, o psicólogo, tem vários profissionais. Tem né? outro, mas é da saúde mental? É da saúde mental, Os psiquiatras podem fazer isso, os psicólogos, os psicanalistas, tem terapeutas ocupacionais que fazem isso, tem assistentes sociais que fazem isso. Aí tem uma gama de profissionais. Nossa, isso é uma coisa nova, né, doutor? Assim, grosso modo, né, para o leigo, de repensar a vida com a ajuda de uma pessoa. Sim. Porque a gente só pensa em procurar ajuda quando está mesmo... para consertar aquele problema e não para consertar a vida inteira, a causa do problema. Isso é uma coisa importante, né? Nós precisamos reorganizar a nossa vida.
né? E essa responsabilidade é minha, da minha vida, é sua com a sua, é do nosso telespectador com a vida dele. Cada um cuida da sua própria vida. Não adianta ficar esperando que alguém perceba. Esse é um outro equívoco que nós frequentemente cometemos, né? Eu estou aqui estressado porque eu trabalho com você e a minha convivência com você não é muito agradável, e eu fico quieto aqui esperando que um dia você perceba que está me oprimindo, e aí você fala, meu Deus, olha o que eu estou fazendo com o Benedito. Esperar isto, gente, é esperar o Papai Noel, né? Então, as pessoas assim, dificilmente percebem. Então, eu é que preciso perceber que a minha convivência não está legal e eu é preciso tomar minhas atitudes. Nós não podemos esperar que os outros mudem, né? Não podemos esperar que os outros adivinhem o meu problema e venham com o presente ao meu encontro. Eu é que preciso ir atrás disso. E muitas vezes, o mais comum na minha experiência cotidiana de consultório é isso. As pessoas precisam reformular sua própria vida, né? Sem medo de desfazer do que está, às vezes, sem medo de tirar, né, a pedra do sapato, seja qual for. Sem medo de ser feliz também, né? Exatamente. Porque às vezes falar, mas daí não vou mais ter meu probleminha de estimação. Bom, aí né? Não tem aquele também que quer aí carregar. Já é masoquismo, né? Quer carregar o que sofrimento. Gosta, né? Sim, tem, muito comum isso. Né? Pessoas que têm, você tocou num ponto importante, pessoas que têm prazer em sofrer. Pois é. Né? Se aparece alguém com a solução, diz, não, mas deixa eu sofrer mais um pouco. Deixa eu sofrer aqui, mais um pouquinho. Né? Bom, aí é um outro grupo de pacientes. Outro programa. Nós vamos fazer um outro Estação Saúde sobre esse grupo. Mas isso é muito importante. Nós é que somos responsáveis pela reforma da nossa vida. E com essa reforma a gente elimina os fatores estressantes, passa a ter uma vida mais calma, mais aliviada, mais feliz. E aí a gente vai embora. Né? Que bom, né? Falando em ir embora, né? Nós estamos quase indo embora, então eu queria deixar aberto para o senhor fazer as considerações finais. Se o senhor quiser fazer um resuminho, assim, de um passo a passo de como ficar longe do estresse, né? Agora para os nossos telespectadores, fique à vontade, né? E mais uma vez, muito obrigada, viu, doutor? Eu é que agradeço a você e a toda essa iniciativa da Câmara Municipal de Botucatu. É um prazer para mim estar aqui. E a mensagem final é essa, é tomar conhecimento do que está acontecendo com você e lembrar que a única pessoa responsável por isso é você, para que você tome a iniciativa de fazer toda a revisão necessária para colocar a sua vida do jeito que você gosta, ok? Então, ok, nunca é tarde para começar, nós estamos no começo de mais um ano e sempre é tempo. Sim. Né? Não importa a sua idade, não importa a condição que você está vivendo e o que te levou até isso, mas a mudança está em mim, está em você. Né? A gente vai ficando por aqui, não sabemos qual é o próximo destino da Estação Saúde, mas pode ser o destino que você escolher. Então, escreve aí pra gente, manda sua dica, sua sugestão, que a gente se encontra no próximo Estação Saúde. Até lá!